Chegou gente aqui em casa bem na hora que eu ia gravar lá na sala, por isso que eu vim aqui pro quarto, pra ficar um pouquinho mais silencioso e dar pra mim entender melhor e eu também não me perder no meu pensamento enquanto eu tô falando. Eu quero aproveitar o meu café pra fazer um desabafo sobre o que foi essa corrida de Fórmula 1 esse final de semana no Azerbaijão. Eu costumo acompanhar o final de semana inteiro, então os treinos, a qualificatória e a corrida. Esse final de semana, os treinos foram muito cedo, foram tipo 6h30 da manhã, 5h30 da manhã. E assim, eu tava trabalhando, tanto na quinta noite quanto na sexta noite, então eu disse, nem vou me dar o trabalho de acordar cedo. Então eu perdi o TL1 e o TL3. O TL2 eu assisti, mas foi de fundo porque eu tava numa reunião. Enfim, deu tudo certo, fiquei ali assistindo de fundo. Só que também não prestei atenção, então não posso nem dizer que eu de fato assisti. Agora, qualificatória. O que foi o Norris em 17º? Assim, teve aquele rolê da bandeira amarela, que ele deu uma rabiada numa curva, ele se perdeu. E aí a bandeira amarela, ele botou super a culpa na bandeira amarela, de tipo assim, eu só não continuei acelerando porque teve a bandeira amarela e tudo mais. Só que, na minha humildicíssima opinião, sabe aquele momento em que simplesmente o teu cérebro desliga e tu não sabe o que tu tá fazendo? E tu fica completamente perdido, tipo, o teu cérebro não processa a informação do que tá acontecendo e processa tudo errado. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Norris, porque ele simplesmente, tipo, travou, sabe? Ele não teve um reflexo, meio que uma coisa muscular automática, sabe? Tipo, de acelerar. Ele simplesmente parou o carro e aí depois, óbvio, né, saiu todo frustrado e tal. Agora, a minha frustração mesmo foi na corrida. Então, além de ferrarista, eu torço muito. O piloto que eu queria ver muito mais lá na frente, muito mais no pódio, muito mais forte nas corridas era o Sainz. E assim, apesar de eu adorar o Piastri, pro Piastri ganhar, o Sainz tem que perder e a Ferrari consequentemente. Adorei a vitória do Piastri, inclusive parece que essa foi de fato a primeira vitória dele, porque a última, eu não sei, pra mim o Lando deu uma de mimizento e tipo, tirou todo o brilho, sabe? O Piastri já não é aquela pessoa extremamente extrovertida, de animadão, assim. Ele é mais na dele, ele é mais reservado. E, pô, tipo assim, o cara deixou muito claro que, tipo assim, se eu quisesse eu ganhava e não interessa, a equipe errou a estratégia, mas eu que tô na frente, sabe? Tipo, me passou muito essa impressão. Pra mim, eu adoro o Lando, mas eu acho que ele ainda é muito crianção nessa parte de saber ganhar e saber perder, sabe? Mas voltando ao Sainz, a corrida tinha 51 voltas. Na volta 50, ele ultrapassa o Pérez. Amém. Só que daí ele vai tentar dar um bote no Leclerc. Tipo assim, o Leclerc ele já tava sem os pneus de trás. Só que é óbvio que ele vai tentar defender a posição dele. Defendeu. O Sainz foi para trás. Só que daí nisso, o Checo foi tentar passar de novo. E aí os dois bateram. Só que tipo assim, se o Sainz não tivesse tentado dar o bote no Leclerc, ele teria segurado a posição no Pérez, os dois teriam terminado a corrida. Seria P2 e P3 para a Ferrari e o primeiro lugar para o Piastri. Era um dos meus pódios favoritos, entendeu? Podia ter sido P1 Sainz, P2 Leclerc, P3 Piastri? Podia. Aí esse sim é meu pódio, assim, dois sonhos. Só que, cara... Aí depois eu vi a publicação que o Sainz fez no Instagram, falando, tipo assim, P2 e P3 era possível, mas não rolou, que bom que estamos bem. Tipo assim, não, é decepcionante e tal, mas... Pô, eu assistindo ali me deu uma vontadezinha de chorar. Eu tava fazendo a unha na hora ainda da corrida, e eu pensando assim, quando eu vi que o Sainz ia ultrapassar e ele passou o Pérez, eu fiquei, eu vou comprar um esmalte vermelho, eu tiro o esmalte azul agora e é isso. Ainda bem que não tirei. Porque, sinceramente, viu? Após essa decepção, eu vou voltar para algo que é muito bom. Eu ganhei de aniversário Os Irmãos Hawthorne, que é o quarto livro de jogos de herança. Eu já passei da metade dele e, assim, tá muito bom. Eu tô super animada para terminar. Depois dele, eu comprei, daí também, que tava na pré-venda no meu aniversário, O Grande Jogo, que já é a sequência dele. Então, esse daqui é o último livro.
É pra ser, pelo menos, pelo que eu entendi, de jogos de herança. Ao mesmo tempo que eu tô super animada pra terminar de ler esses dois e tudo mais, eu tô extremamente triste que essa série vai acabar. E eu já tô com saudade dos personagens, da trama. É isso, o restinho do meu domingo então vai ser pra terminar jogos de herança. Acredito que eu devo terminar em umas 2 horinhas aí lendo. E aí quero ver se eu começo o grande jogo, ou talvez eu vá buscar o meu irmão na casa da namorada, vá pra casa e aproveite o restinho do domingo pra organizar as coisas pro trabalho amanhã. Veremos ainda o que vai ser o grande escolhido. Bom restinho de café pra vocês. Uma mistura completíssima entre ranço e ansiedade para ler o próximo. Então, que venha o grande jogo. Então, amigos, terminei Os Irmãos Hawthorne. E assim, eu precisei de um tempo, de um espaço para digerir o final. Não foi favoritado. Eu fiquei ali entre umas 4 estrelas e 5, mas eu coloquei 4 aqui no meu Notion. Mas assim, para quem não conhece jogos de herança, não leu a série Afins, os irmãos Hawthorne, eles são entre 4 irmãos. E a gente tem a Avery. Quando eu comprei os irmãos Hawthorne, eu imaginei que ia ser uma história, só que contada pela visão de todos os 4 irmãos. Então seria o Nash, o Grayson, o Jameson e o Xander, que é o Alexander, mas eu leio Xander, pelo menos, eu não consigo ler. Xander. Pra mim, o X vira um Z, então o Xander. E assim, quando eu comecei a ler, eu percebi que não. São 2 histórias no livro e elas acontecem simultaneamente. E elas não afetam diretamente, assim, uma na outra. E o livro ele é contado tanto na visão do Jameson quanto do Grayson. E assim, por que eu não favoritei? Eu acho que eu senti muita falta da Avery nesse livro. Óbvio que eu já esperava que ela não fosse narrar. Mas eu não imaginei que a participação dela ia ser assim tão pequena, sabe? Eu imaginei que ia ter um pouco mais. E nos primeiros 3 livros eu me apaixonei pela forma como aquela garota pensa, como ela vai resolvendo as coisas de uma maneira muito intrincada. Então ela tem uma mente que ela é muito sistemática, assim, ela não foca numa coisa só, mas a mente dela imagina como se fossem várias redes. E do Jameson, do Grayson, tal, ele é uma coisa mais focada. Então eles vão muito tipo, eu tenho uma pista, dessa pista eu parto para onde? Então, tipo, é como se fosse uma árvore, o deles, que fosse se abrindo. A da Avery, eu tenho muita sensação de que, tipo assim, é como se fosse um globo e tu pode ir pra qualquer direção. Então, tu nunca vai precisar, tipo, ir pra baixo ou coisa do tipo. Então, assim, na rede de pensamento do Grayson e do Jameson, já não tem isso. Tu só vai pra cima, tu só avança. E eu senti muita falta disso dela, de conectar uma coisa lá do início pra uma coisa do meio e lá pra frente. Eu gosto muito desse estilo de narrativa, sabe? Ainda assim, um livro maravilhoso. E eu tô ansiosa por conta desse spoiler, que agora já não é mais um spoiler, que eu terminei o livro, porque temos o 5º livro, que foi o que eu comprei no dia do meu aniversário, que é O Grande Jogo. É o 5º dessa série e acredito que o último. Como é que eu explico esse livro, pelo menos as minhas expectativas em relação a ele, sem dar spoiler pra vocês, de tudo que aconteceu na outra série e tudo mais? O Grande Jogo é pra ser uma coisa organizada pela Avery e pelo Jameson. Eu tô muito esperando que o final do 4º livro seja um tema para esse grande jogo. Uma coisa que, dando uma folhada no livro, eu já notei, ele não vai ser narrado por nenhum Hawthorne, e também não vai ser narrado pela Avery. Ele vai ser narrado por 2 personagens que apareceram nos Irmãos Hawthorne e uma personagem nova.
Os dois que apareceram é o Rohan e a Gigi. Agora tem a Lyra. Eu nunca ouvi falar dela nos outros livros, então tô bem ansiosa para conhecer. Conhecendo a Jennifer, que é a autora, ela vai criar personagens extremamente inteligentes. Então, assim, de verdade, são livros em que eu fico extremamente ansiosa pra ler. E eu tô doida pra ler também, acho que é a Galeria dos Casos Arquivados, a Biblioteca dos Casos Arquivados, que também é dela. E, assim, todo mundo fala muito bem. Eu acompanho muito o GF, o Geek Freak, o Victor Almeida, que ele produz conteúdo tanto pro Instagram, pro YouTube. Eu sou apaixonada no canal dele. Tô bem animada pra ler. E é isso. Então, meu feedback do quarto livro de jogos de herança, que é Os Irmãos Hawthorne, 4 estrelas. Senti falta da Avery, senti falta de um pensamento mais globalizado, digamos assim. E tô ansiosa para começar o grande jogo. Mas então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!